viagem começou como tantas outras. A cabine do caminhão estava aquecida, o ronco do motor me fazia companhia, e a estrada parecia se estender indefinidamente sob as estrelas. Era pouco mais de meia-noite quando deixei a última cidade para trás, enfrentando uma rota solitária que cortava o interior. A Rota 13, como os veteranos a chamavam, tinha uma reputação infame. Alguns a evitavam completamente, preferindo rotas mais longas. Outros, como eu, não davam atenção às histórias. O silêncio na estrada era quase palpável. Não havia carros à vista, e a escuridão era profunda, com árvores dos dois lados formando um túnel natural que engolia a luz dos faróis. Liguei o rádio para afastar a sensação de vazio, mas todos os canais estavam tomados por estática. Desisti e deixei que o som do motor me embalasse enquanto ajustava minha rota no GPS. Algo naquela noite parecia fora do comum. As estrelas, sempre tão brilhantes em viagens noturnas, estavam apagadas, escondidas atrás de nuvens pesadas. A estrada parecia diferente, mais estreita, mais opressiva. O tempo parecia desacelerar enquanto eu dirigia, mas insistia em manter os olhos no caminho. Foi quando percebi pela primeira vez que havia algo errado. O relógio no painel, que deveria marcar 1h15 da manhã, piscava como se estivesse reiniciando. Achei que era um defeito no sistema elétrico, comum em caminhões mais antigos. Ignorei o incômodo e continuei, mas uma sensação estranha começou a crescer, algo que eu não conseguia explicar. Era como se eu estivesse sendo observado, como se a estrada não estivesse tão vazia quanto parecia. Naquele momento, me perguntei se as histórias que eu sempre ouvirá sobre a Rota 13 poderiam ser mais do que simples lendas. Eu estava há horas na estrada, imerso no silêncio inquietante da Rota 13. A sensação de estar sendo observado havia se intensificado, mas eu a atribuía ao cansaço. A estrada continuava deserta, sem um único farol ou luz de cidade à vista. O único som era o do motor e, ocasionalmente, o vento que soprava pelas árvores. Foi então que algo chamou minha atenção. Na beira da estrada, próximo ao limite da luz dos faróis, havia uma figura. No início, pensei que fosse apenas um animal, mas à medida que me aproximei, percebi que era um homem parado, imóvel. Ele estava de costas para mim, vestindo um casaco pesado e uma calça jeans desgastada. Seu cabelo estava desgrenhado, e ele parecia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. Reduzi a velocidade instintivamente, hesitando em passar direto. Algo na postura dele me incomodava. Ele estava parado, mas seu corpo parecia errado, como se estivesse ligeiramente torcido de uma maneira que não era natural. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas a minha imaginação pregando peças. Quando passei por ele, meus olhos o seguiram pelo espelho retrovisor. Foi então que percebi que ele não tinha rosto. Ou pelo menos, não consegui distinguir nenhum detalhe. Era apenas uma sombra, um vazio onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca. Minha respiração ficou presa na garganta, e apertei o acelerador, me distanciando o mais rápido possível. Depois de alguns minutos, tentei me acalmar. Deve ter sido um jogo de luzes, pensei. Talvez a névoa tivesse distorcido minha visão, ou eu estivesse mais cansado do que admitia. Mas, no fundo, sabia que havia algo errado. E, naquele momento, a sensação de ser observado voltou, mais forte do que nunca. Olhei pelo retrovisor novamente, e meu coração gelou. A figura estava lá, parada no meio da estrada, cada vez mais distante, mas ainda visível na escuridão. E mesmo a essa distância, eu sabia que seus olhos, ou a falta deles, ainda estavam fixos em mim. Acelerei o caminhão, ainda tentando apagar da mente a imagem daquela figura sem rosto. O barulho constante do motor deveria ser reconfortante, mas, no silêncio absoluto da noite, ele parecia amplificar o vazio ao meu redor. Continuei dirigindo, mas algo começou a me incomodar. A estrada parecia errada. Não exatamente por algo que eu pudesse apontar, mas a paisagem ao redor se tornava cada vez mais indistinta, como se estivesse se repetindo em um ciclo interminável. Os letreiros e placas de sinalização que antes apareciam ocasionalmente haviam sumido. O GPS do painel também não ajudava. A rota congelara em um ponto, mostrando o mesmo trecho da estrada por quilômetros.
A sensação de isolamento era sufocante. O céu estava negro como tinta, sem estrelas, sem lua. Apenas a luz dos faróis cortava a escuridão à frente. Então percebi algo ainda mais estranho. Havia uma árvore. Uma grande figueira retorcida, à beira da estrada. Passei por ela uma vez, 2 vezes. Na terceira, tive certeza de que estava preso em algum tipo de loop. Mas como isso é possível? Não havia saídas, bifurcações ou retornos. Era uma estrada reta, e ainda assim, parecia que eu estava girando em círculos. Decidi parar. Encostei o caminhão no acostamento, desliguei o motor e tentei organizar meus pensamentos. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Mesmo o vento havia parado. Saí da cabine, mas ao colocar os pés no chão, tive a estranha sensação de que algo estava errado com o próprio ar. Ele parecia mais denso, pesado, como se estivesse tentando me empurrar de volta para o caminhão. Olhei para trás e para frente na estrada. Era como se ela se estendesse infinitamente nos 2 sentidos, sem começo ou fim. Algo dentro de mim dizia que eu não estava sozinho, mas quando olhei ao redor, não vi nada. Pelo menos, não à primeira vista. Foi então que notei sombras se movendo nos limites da luz dos faróis, rápidas e silenciosas, como se estivessem me observando. Uma onda de pânico tomou conta de mim, e voltei apressado para a cabine. Tranquei as portas, liguei o motor e acelerei. O caminhão respondeu como sempre, mas a estrada continuava a mesma, interminável, sufocante. A cada quilômetro, as sombras se aproximavam mais. Era como se elas estivessem me empurrando para algum lugar, ou me impedindo de sair. Eu já não sabia há quanto tempo estava dirigindo. O relógio no painel piscava sem sentido, alternando entre horários aleatórios que não faziam sentido. Meu corpo estava exausto, mas o medo me mantinha alerta. Foi então que o inesperado aconteceu. Algo surgiu na beira da estrada. Era um homem. Ele estava parado na lateral, iluminado pelos faróis do caminhão. Usava um casaco pesado, surrado, e um chapéu que cobria boa parte de seu rosto. Estava parado com a mão levantada, fazendo sinal de carona. No instante em que o vi, meu instinto foi ignorá-lo e seguir em frente, mas algo dentro de mim, algo fora do meu controle, forçou meu pé a aliviar o acelerador. O caminhão foi diminuindo a velocidade até parar ao lado do estranho. Ele não hesitou, abriu a porta do passageiro com firmeza e subiu. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se acomodou no banco, fechou a porta e olhou direto para mim. Estrada longa, não é? Disse ele, com um tom de voz grave, quase zombeteiro. Eu apenas balancei a cabeça, sem saber como reagir. Algo nele parecia deslocado, fora do lugar, mas eu não conseguia identificar o que era. Talvez fossem os olhos, não consegui ver claramente, mas havia algo de profundamente errado no olhar dele, como se ele pudesse enxergar mais do que deveria. Conduzimos em silêncio por alguns minutos. O ar no caminhão parecia mais frio, e eu comecei a notar algo estranho. Não importa o quanto eu olhasse de relance, os pés do homem nunca pareciam tocar o chão do veículo. Era como se ele estivesse flutuando, apenas ligeiramente. Então, ele falou novamente. Você sabia que algumas estradas nunca levam a lugar algum? Elas só existem para nos prender. Engoli seco, mas não respondi. Meu coração batia tão forte que eu sentia o som nos ouvidos. Ele virou a cabeça lentamente para me encarar. E naquele momento, eu senti algo, não um arrepio, mas uma sensação avassaladora de ser observado por uma coisa muito além do que eu podia entender. Eu não estava mais dirigindo apenas na estrada. Eu estava dentro de algo maior, algo vivo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele sorriu, um sorriso torto e sem emoção. Cuidado com as escolhas que você faz. Nem todo passageiro é o que parece. E então, ele simplesmente não estava mais lá. O banco do passageiro estava vazio, como se ele nunca tivesse entrado. Meu coração parou por um segundo, e eu quase perdi o controle do caminhão. Olhei para o espelho retrovisor, mas não havia ninguém, nenhuma pista de sua presença. Mas o cheiro dele, uma mistura de terra molhada e algo metálico, permanecia no ar, como um aviso. O banco ao meu lado estava vazio, mas o ar ainda parecia carregar o peso da presença do estranho.
Meus pensamentos estavam um turbilhão enquanto eu tentava processar o que acabará de acontecer. O caminhão parecia ter sua própria vontade, movendo-se como se estivesse sendo guiado por algo além de mim. O volante parecia mais pesado, como se o controle escapasse das minhas mãos. A estrada se estendia interminavelmente à frente, envolta em uma escuridão que engolia tudo, exceto os faróis. Foi quando percebi que o marcador de combustível havia parado de funcionar, congelado em um nível que parecia impossível. O rádio, antes silencioso, voltou à vida, mas não com música ou vozes familiares. Era um som estranho, quase como um coro distante, murmurando palavras que não conseguia entender. Então, a estrada começou a mudar. As placas de sinalização que antes marcavam o caminho haviam desaparecido completamente. Até mesmo as árvores pareciam diferentes, mais altas, mais retorcidas, com galhos que se estendiam como braços tentando alcançar o caminhão. O mundo ao meu redor estava ficando irreconhecível, como se eu tivesse sido levado para um lugar que não deveria existir. De repente, algo surgiu à frente. Parecia ser o mesmo estranho que tinha desaparecido do caminhão, mas agora ele estava parado bem no meio da estrada. O sorriso torto ainda estava em seu rosto, mas seus olhos brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Instintivamente, pisei nos freios, mas o caminhão não parou. Ele continuava indo em direção a ele, como se estivesse sendo puxado. No momento em que o caminhão deveria tê-lo atingido, ele desapareceu, e a estrada ficou completamente vazia. O veículo finalmente parou, deixando-me em um silêncio que parecia ainda mais opressor do que os murmúrios. Minha respiração estava ofegante, e minha mente tentava encontrar alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Saí do caminhão, desesperado por ar fresco, e percebi que estava em um lugar que nunca tinha visto antes. Não havia sinais de vida, apenas a estrada sem fim e a floresta ao redor, mais sombria do que nunca. Quando olhei para trás, o caminhão estava diferente. Estava coberto de poeira, como se tivesse sido abandonado por anos. O rádio voltou a funcionar, mas desta vez, ouvi minha própria voz. Nem todo passageiro é o que parece. A frase ecoou antes de o rádio silenciar novamente. Olhei para o horizonte, tentando entender onde eu estava e como sair dali. Mas no fundo, eu sabia. Essa estrada não tinha fim, e eu tinha me tornado parte dela. Era mais uma noite comum na estrada, ou pelo menos era o que eu pensava. O tipo de noite que todo caminhoneiro conhece bem. Escuridão cortada apenas pelo feixe de luz dos faróis, uma estrada reta e silenciosa à frente, e o motor do caminhão ronronando como uma velha companhia fiel. Minha carga era simples, nada perecível ou urgente, mas eu tinha um cronograma a cumprir. As longas horas de viagem já haviam me deixado com os olhos pesados, mas eu estava acostumado a isso. O rádio, tocando músicas antigas, ajudava a manter o foco. Aquela estrada deserta, no meio de lugar nenhum, era um trajeto conhecido. Passei por ali tantas vezes que podia dirigir quase no automático. Havia algo reconfortante na rotina. O ronco constante do motor, o som rítmico dos pneus contra o asfalto e o cheiro do café requentado que eu mantinha no porta-copos. A noite parecia tranquila, e eu a encarei como mais uma etapa em uma vida cheia de longas viagens solitárias. Mas, por mais que tudo parecesse normal, aquela sensação familiar de tranquilidade logo seria rompida. Algo estava prestes a mudar, e eu não fazia ideia do que me aguardava mais à frente. Já havia percorrido bons quilômetros desde o último posto de gasolina. A estrada, que antes parecia monótona e familiar, começou a transmitir uma sensação estranha, difícil de explicar. Era como se o ar ao meu redor tivesse mudado, mais denso, pesado, quase opressivo. Meu primeiro instinto foi verificar o painel do caminhão. Tudo parecia normal. Velocidade constante, combustível suficiente, sem luzes de aviso piscando. Mas, ainda assim, uma inquietação inexplicável se apoderou de mim. O rádio, que tocava suavemente no fundo, de repente começou a emitir um ruído estático. Achei que fosse um problema de sinal, algo comum em áreas isoladas. Alcancei o botão para ajustar a frequência, mas, antes que eu pudesse girá-lo, uma voz abafada atravessou o chiado.
Não era música, nem um locutor. Era um som baixo e murmurante, quase como se alguém estivesse sussurrando palavras que eu não conseguia decifrar. Olhei pelo retrovisor instintivamente, sem motivo real, apenas um reflexo do meu desconforto. A estrada atrás estava vazia, envolta na escuridão. Nem um único farol ao longe, nem sinal de outro veículo. Estava completamente sozinho. Foi nesse momento que senti o primeiro calafrio. Algo estava fora do lugar, e mesmo sem provas concretas, meu instinto me dizia que eu deveria ter virado o caminhão naquela última bifurcação. A sensação de que eu estava sendo observado começou a se instalar, e, embora eu não quisesse admitir, meu ritmo cardíaco acelerou. Ainda assim, segui em frente, com os olhos fixos na estrada e a mão mais firme no volante, tentando ignorar aquela pressão invisível que parecia me envolver. Estava focado na estrada, tentando afastar a sensação de desconforto, quando vi algo que me fez piscar algumas vezes, pensando que era um truque da minha mente cansada. À frente, vindo na direção oposta, surgiram 2 pequenos pontos de luz. Faróis. Finalmente, um outro veículo. Uma sensação estranha de alívio passou por mim, como se a presença de outro caminhoneiro pudesse quebrar o estranho isolamento que a noite havia criado. Contudo, à medida que o veículo se aproximava, percebi algo incomum. Os faróis pareciam mais antigos, amarelados, e o som do motor que eu esperava ouvir nunca veio. Conforme o caminhão se aproximava, consegui ver mais detalhes. Ele era um modelo antigo, provavelmente dos anos 60, com a pintura descascada e as laterais cobertas de ferrugem. O que me fez segurar o volante com mais força foi o fato de que o caminhão parecia incorpóreo. Era como se a luz dos faróis não iluminasse a estrada à sua frente, mas simplesmente passasse através do veículo. Quando ele passou por mim, senti um frio glacial preencher a cabine. Não olhei diretamente para o outro motorista, mas, pelo canto do olho, juro ter visto uma figura sentada ao volante. Sua cabeça estava voltada para mim, embora fosse impossível distinguir detalhes de seu rosto. Por um breve instante, minha mente tentou racionalizar. Talvez fosse apenas um reflexo, um jogo de luzes. Mas quando olhei pelo retrovisor, buscando o caminhão, ele simplesmente não estava mais lá. Meu estômago revirou. A estrada atrás de mim estava vazia novamente, como se nada tivesse passado por ali. Não havia sinais de pneus no asfalto, nenhum vestígio do que acabará de acontecer. Minha respiração ficou pesada, e o rádio voltou a emitir estática. O sussurro do outro lado estava mais alto agora, mas eu não tinha coragem de tentar entender. Mantive os olhos fixos na estrada à frente, sentindo que algo, ou alguém, ainda estava me observando. Depois do que parecia ser uma eternidade dirigindo em silêncio, ainda tentando processar o que havia acontecido com o caminhão fantasma, algo chamou minha atenção pelo retrovisor. Era um movimento sutil, algo que não deveria estar ali. Uma sombra estava se formando no banco do passageiro, bem ao meu lado. Meu corpo congelou, os dedos cravados no volante. Não me atrevi a virar a cabeça imediatamente, mas minha visão periférica captou o impossível, uma figura humana que eu tinha certeza que não estava ali antes. Quando finalmente criei coragem para olhar, vi um homem sentado ali. Ele parecia normal, até certo ponto. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e curtos, vestindo uma jaqueta de caminhoneiro surrada. Seus olhos, porém, eram estranhos, opacos, quase translúcidos, como se não houvesse vida neles. Ele estava me observando, mas não com hostilidade. Parecia mais curioso, quase indiferente. "Você está indo para onde?" ele perguntou, sua voz baixa e rouca, cortando o silêncio da cabine. Minha garganta estava seca, e não consegui responder de imediato. Pisquei algumas vezes, tentando entender como alguém poderia ter entrado no caminhão sem eu perceber. A porta do passageiro nunca havia sido aberta, e eu estava no meio de uma estrada deserta. Eu perguntei: "Para onde você está indo?" Ele repetiu, inclinando-se ligeiramente em minha direção. O movimento revelou que sua jaqueta estava rasgada, e sua pele parecia estranhamente pálida, como se ele tivesse passado anos sem ver a luz do dia. "Estou indo para o próximo posto", respondi, minha voz saindo mais fraca do que eu esperava. O homem soltou um sorriso leve.
mas algo no jeito que ele me olhou fez minha espinha gelar. Tome cuidado. Nem todos chegam lá, ele disse, antes de virar o olhar para a estrada à frente, como se estivesse vendo algo que eu não podia. Em um piscar de olhos, ele desapareceu. Não houve som, nenhum movimento. Apenas a ausência repentina de sua presença no banco ao lado. Eu olhei para o lugar onde ele estava, quase esperando encontrar algum indício de que ele era real, mas não havia nada. Meu coração disparava enquanto tentava entender o que acabará de acontecer. A cabine estava vazia novamente, mas o ar estava carregado, como se ainda houvesse alguém ali. O rádio voltou a chiar, e dessa vez, entre os estáticos, ouvi uma risada abafada, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Minha cabeça estava girando, tentando compreender o que havia acabado de acontecer com o carona que desaparecera no ar. Mas não tive muito tempo para refletir. A estrada à minha frente começou a mudar de forma. As linhas brancas no asfalto se distorciam, desaparecendo em meio a um nevoeiro que surgira do nada. Era como se eu estivesse dirigindo em uma estrada que não deveria existir. O rádio, que antes apenas chiava, agora reproduzia uma música antiga, algo que eu reconhecia vagamente como dos anos 60. A melodia era distorcida, como se estivesse sendo tocada em uma fita velha, aumentando a sensação de que eu estava completamente fora da realidade. Enquanto dirigia, percebi algo ainda mais perturbador. As placas de sinalização que costumavam indicar a distância para a próxima cidade estavam diferentes. Elas agora exibiam nomes que nunca tinha ouvido falar antes, como Cidade do Silêncio e Posto da Eternidade. Não havia mais quilômetros indicados, apenas uma sensação esmagadora de que eu estava sendo guiado para um destino que não havia escolhido. Meu relógio no painel estava parado, marcando exatamente 3h33, mesmo que eu soubesse que horas haviam se passado desde a última vez que olhei. Minha mente lutava para encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Foi então que vi algo no horizonte. Faróis. Outro caminhão se aproximava, vindo na direção oposta. Eu não sabia por quê, mas senti um misto de alívio e medo. À medida que o veículo se aproximava, percebi que havia algo errado. O caminhão era idêntico ao meu. A mesma cabine, a mesma cor, até o mesmo número de identificação na lateral. Ele passou por mim em alta velocidade, mas não antes de eu ver algo que fez meu sangue gelar. O motorista. Era eu. Ou melhor, alguém que parecia exatamente como eu, com o mesmo semblante de terror no rosto que eu provavelmente exibia naquele momento. Tentei frear, mas os pedais pareciam não responder. O caminhão continuava a acelerar, como se estivesse sendo controlado por outra força. Quando olhei novamente para o retrovisor, o outro caminhão havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. O nevoeiro ficou ainda mais denso, e as árvores nas laterais da estrada começaram a parecer indistintas, como sombras de um mundo que não era o meu. Foi nesse momento que percebi a verdade aterradora. Eu não sabia mais se estava vivo ou preso em algum lugar entre o real e o inexplicável. O motor do caminhão começou a falhar, e o rádio emitiu uma última mensagem clara antes de tudo se apagar. Você nunca deveria ter entrado nessa estrada. Era para ser apenas mais uma viagem. A carga estava bem presa, o tanque cheio, e a noite prometia ser longa, mas tranquila. Fazia anos que eu dirigia pelas estradas desse país, então conhecia todas as rotas principais como a palma da minha mão. No entanto, naquela noite, algo me fez mudar o percurso. O relógio no painel marcava 22h47 quando eu recebi uma notificação de trânsito no GPS. Um acidente bloqueava a rodovia principal. Era uma rota que eu conhecia bem, mas o atraso poderia custar meu prazo de entrega. Suspirei, cansado, e decidi tentar um atalho que um colega havia comentado uma vez. Ele dizia que essa estrada era mais vazia e poderia economizar algumas horas. Antes de virar, ouvi um estalo no rádio CB. Um som distorcido, seguido por uma voz rouca. Evite aquele caminho. A mensagem foi breve, quase inaudível, e o silêncio tomou conta do canal logo em seguida. Fiquei confuso, mas atribuí aquilo a algum problema de sinal. Sem pensar muito, virei o volante e entrei na estrada desconhecida.
A entrada era estreita, ladeada por árvores altas que pareciam se unir no topo, formando um túnel natural. O GPS não reconhecia a rota, mas continuei, confiando na minha experiência. A sensação de isolamento aumentava a cada quilômetro, e o rádio CB permanecia silencioso, como se todas as frequências tivessem desaparecido ao cruzar aquela estrada. Enquanto os faróis iluminavam a pista solitária, algo dentro de mim começava a se inquietar. Mas, naquele momento, ignorei o desconforto, achando que era apenas o cansaço. Afinal, era apenas uma estrada, como tantas outras que já havia cruzado. Ou pelo menos, era o que eu pensava. A estrada parecia se estender infinitamente, como se estivesse presa em um loop sem fim. Não havia placas, nem postos de gasolina, apenas o som constante do motor e o render do vento nas árvores. Depois de um tempo, comecei a me perguntar se havia tomado a decisão certa. Foi então que avistei a primeira estação de serviço. A estrutura parecia ter sido abandonada há décadas, as bombas de combustível estavam enferrujadas e os vidros do prédio principal estavam quebrados. Apesar disso, as luzes piscavam fracamente, como se um gerador estivesse lutando para funcionar. Reduzi a velocidade, hesitando entre parar ou continuar. Algo naquela cena parecia errado. Enquanto passava lentamente pela estação, percebi uma sombra se movendo no interior do prédio. Era rápida, como um vulto humano que desapareceu tão logo meus faróis o iluminaram. Meu coração deu um salto, mas tentei me convencer de que era apenas um animal ou meu cansaço pregando peças. Segui em frente, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonou. Mais alguns quilômetros adiante, outra estação apareceu, quase idêntica à primeira. Dessa vez, as luzes estavam completamente apagadas, mas havia algo escrito no vidro empoeirado. Volte agora. Parei o caminhão por instinto, olhando fixamente para aquelas palavras. Elas estavam borradas, como se escritas às pressas, e parecia impossível que alguém tivesse acabado de escrevê-las. Um arrepio percorreu minha espinha, e uma parte de mim queria dar meia volta. No entanto, o orgulho, ou a teimosia, me fizeram seguir. Eu precisava terminar aquela viagem. Mas, a partir daquele momento, a estrada começou a mudar, e algo me dizia que eu estava sendo testado. Eu estava mais alerta do que nunca. As estações abandonadas e a mensagem no vidro haviam acendido um alarme dentro de mim que não podia ignorar. A estrada parecia ainda mais desolada, e o silêncio era quebrado apenas pelo som constante dos pneus sobre o asfalto e o leve assobio do vento. Foi então que, ao olhar pelo retrovisor, percebi algo incomum. Um caminhão estava atrás de mim. Seus faróis brilhavam intensamente, mas algo parecia errado. Ele havia aparecido do nada. Não havia cruzamentos ou bifurcações antes para que outro veículo tivesse vindo daquela direção. Os faróis do caminhão atrás de mim pareciam ficar mais fortes, quase cegantes, como se o motorista estivesse tentando chamar minha atenção. Reduzi um pouco a velocidade para ver se ele queria ultrapassar, mas, em vez disso, ele também reduziu, mantendo-se sempre a uma distância exata. Quando olhei novamente pelo retrovisor, senti meu estômago se revirar. O caminhão parecia idêntico ao meu, até mesmo com a mesma placa. Meu coração disparou e comecei a duvidar de meus próprios olhos. Pisquei algumas vezes, tentando limpar minha visão, mas aquilo não desaparecia. Tentei pegar meu rádio para pedir ajuda ou pelo menos ouvir alguma voz que quebrasse o silêncio aterrador, mas o aparelho só emitia estática. Foi então que, no meio da estática, uma voz rouca surgiu. Você não deveria estar aqui. Minha respiração ficou presa na garganta e olhei novamente pelo retrovisor. O caminhão ainda estava lá, mas agora mais próximo. Pude ver, por um instante, o contorno do motorista, uma figura indistinta, envolta em sombras, com olhos que brilhavam com um tom avermelhado. Pisei no acelerador, tentando me afastar. Porém, não importava o quanto eu acelerasse, o caminhão atrás de mim mantinha a mesma distância, como se estivesse preso a mim. A sensação de terror se intensificava a cada segundo, e eu sabia que aquilo não era algo que pudesse ser explicado. A estrada à minha frente parecia se dissolver. Não era apenas o nevoeiro denso que obscurecia a visão, era como se a luz estivesse sendo devorada. Os faróis do caminhão,
que antes cortavam a noite, agora pareciam lutar contra uma escuridão que não fazia sentido, uma ausência completa de qualquer reflexo ou contorno. Meus dedos tremiam ao segurar o volante com força. Tentei manter o controle, mas a sensação de que estava dirigindo direto para o nada era quase insuportável. Olhei pelo retrovisor, e o caminhão atrás de mim desaparecera tão repentinamente quando surgira. Agora, era só eu e a estrada, cercados por um vazio opressor. A rádio havia voltado à estática, mas dessa vez algo mais perturbador aconteceu. Vozes começaram a surgir no meio do chiado, como se várias pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo, palavras desconexas e incompreensíveis. Aos poucos, a escuridão não estava apenas à minha frente. Ela parecia invadir o interior da cabine. Mesmo com os faróis e as luzes internas acesas, comecei a ver sombras dançando nas paredes do caminhão. Fechei os olhos por um momento, tentando recuperar a calma, mas, quando os abri, quase gritei. No assento do passageiro, que eu sabia estar vazio minutos antes, havia uma figura. Ela estava imóvel, virada para mim. Não era possível distinguir detalhes do rosto, apenas uma presença sólida e impossível de ignorar. De repente, meu caminhão estremeceu, como se algo gigantesco tivesse pousado sobre ele. O barulho de metal rangendo encheu o ar, e eu senti o pânico tomar conta. A estrada à minha frente desapareceu completamente, como se eu estivesse dirigindo em um abismo. A única coisa que pude ouvir, abafando as vozes e o som do rádio, foi uma risada. Uma risada baixa e rouca que parecia vir de todos os lados. Eu não sei como continuei dirigindo. Meus instintos assumiram o controle enquanto minha mente lutava para processar o que estava acontecendo. A figura no assento do passageiro não se moveu nem por um segundo, mas a simples presença dela parecia sugar o ar da cabine. Eu mal conseguia respirar, mas não ousava olhar para ela diretamente. A estrada, ou o que restava dela, parecia se repetir. As mesmas curvas, as mesmas marcas de pneu no asfalto, os mesmos galhos secos à beira. Era como se eu estivesse preso em um loop interminável, condenado a repetir aquele trecho vazio e sufocante. Tentei tocar a buzina, gritar, fazer qualquer coisa para quebrar o silêncio além do motor do caminhão e das vozes no rádio, que agora pareciam rir de mim, mas minha voz falhou, como se algo invisível tivesse agarrado minha garganta. Em um momento de desespero, olhei para o retrovisor e vi algo que fez meu estômago revirar. Não havia nada atrás de mim. Nem estrada, nem árvores, nem a escuridão que antes engolia tudo. Apenas um vazio absoluto, como se o mundo tivesse deixado de existir. Foi então que a figura ao meu lado finalmente se moveu. Lenta e deliberadamente, virou sua cabeça para mim. Seus olhos, ou o que deveria ser seus olhos, eram apenas esferas negras que refletiam meu próprio rosto. Não disse nada, mas uma mensagem clara e aterradora ecoou na minha mente. Você nunca vai sair. Tentei frear, mas os pedais não respondiam. O volante girava sozinho, conduzindo o caminhão como se eu fosse apenas um passageiro na minha própria jornada. A estrada começou a mudar, as árvores à minha volta assumindo formas grotescas, como criaturas que se inclinavam para me observar. A última coisa que ouvi antes de tudo desaparecer foi o som de minha própria risada. Mas não era eu quem estava rindo. Era um eco, vindo de algum lugar profundo e eterno, que parecia garantir que essa estrada nunca teria fim.